aula de preparação para OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu sou o professor Pedro Augusto e essa é a frente 2. E aí, pessoal, vocês estão como aí, de quarenteners? Tá complicado, mas tô sentindo que tá acabando. Já existe alguma movimentação ali, embora, né, o número de casos não esteja diminuindo. Mas enfim, vamos para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, eu tive um pequeno problema na hora de formular ela, porque se trata de um conteúdo muito extenso, é energia o tema da nossa aula hoje, e ele tem uma profundidade muito grande. Então a gente teve ali, eu tive principalmente um problema de delimitar até onde a gente ia se aprofundar nesse tema e qual ia ser a dinâmica para a gente dividir essa aula. Esse tema vai ser dividido em duas maneiras. Hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de energia e quais os tipos, como ela pode se manifestar e ser observada. E o segundo momento, que vai ser a próxima aula, vai ser a aplicação e utilização de cada um desses métodos. Ou seja, hoje a gente vai conceituar, na aula que vem a gente vai aplicar. Tudo bem? Vamos lá. Energia é um dos conceitos mais fundamentais da ciência. Está presente em tudo. Todavia, aqui para o nosso contexto de OBA, a gente vai ter que se limitar um pouquinho, para não deixar fugir e adentrar aí em discussões teóricas, inclusive muito atuais. Por exemplo, o que a gente vai adotar aqui vai ser energia como algo capaz de se converter em trabalho. O que é se converter em trabalho? Se converter em deslocamento, basicamente. Tudo bem? Energia é aquilo capaz de fazer os objetos se moverem, os corpos esquentarem ou luz ser emitida. Tudo bem? Grava essa caixinha aqui, porque é nela que a gente vai trabalhar. Segundo o senhor lá de uns séculos passados aí, chamado Lavoisier, meu francês está em dia, ele é o pai da química moderna, que a gente adota como química moderna hoje. Ele tem uma frase muito famosa, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, tudo que entra, sai. Seja massa saindo massa, e nesta transição, nesses processos que a gente vai analisar, ele vai se converter uma parcela disso em energia. Transformação de um tipo de energia em outro. Tudo bem? A quantidade de energia do universo, então, ela é constante. A gente vai ver ali um pouquinho mais para frente o Einstein, ele também vai trabalhar com isso daí. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não tem como você dar sumiço em uma energia. Ela vai ser transformada em alguma coisa. E é isso que a gente vai conceituar agora. Tipos fundamentais de energia. A gente tem aqui, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia luminosa, energia potencial química, energia elétrica e a energia nuclear. Note que dois aí eu coloquei o potencial. Potencial por quê? Porque ela é estável, geralmente. E ela acumula-se a partir do momento que está paradinho. Ela tem um potencial de gerar energia. Tudo bem? E aí, o que mais que a gente vai ter? Anota essa tabela, gente, por favor. Tá bom? Faz a listinha e vamos trabalhar agora uma a uma. Energia cinética. Energia cinética, ela é relacionada com o movimento. Tanto que na sua equação, ela traz a velocidade como um fator importante. Quanto mais rápido um objeto está, maior é a sua energia cinética.
Por exemplo, se um corpo está se movendo, ele possui energia cinética. Eu já trouxe aqui um adianto da próxima aula. Um exemplo dessa energia é a energia eólica. A gente tem ali o vento, que é o quê? Uma massa de ar se movendo, que vai, por sequência, mover as pás daquela turbina eólica, gerando assim energia. Estamos transformando energia cinética em energia elétrica. Tudo bem? Todavia, vamos agora voltar ali para os astros. Movimento de rotação em torno do próprio eixo, movimento de translação. Todo esse movimento, além da gravitacional, ou seja, estamos na órbita do Sol, ela também possui que muita energia cinética. Pelo fato dos planetas, essas massas gigantescas, estarem se deslocando a uma velocidade que se deslocam, você acha que a energia cinética dos planetas é grande ou é pequena? Ela é gigantesca. Então, lembra que eu falei? A gente costuma trabalhar um, um tamanho aqui, uma escala no nosso planeta, e a escala dos astros é outra muito maior. Pensa assim, a gente estudou lá os asteroides, aqueles que estão se deslocando e contêm energia cinética. Fechou? Nossa próxima, energia potencial gravitacional. A energia relacionada com a ação da gravidade. Necessariamente um corpo precisa estar se deslocando para apresentar isso? Não. Muito pelo contrário, quando ele está se deslocando, ele vai fazer o quê? Exibir a energia cinética. Eu trouxe aqui o esqueminha do nosso aluno do Cadinho andando de skate. Vocês são muito radicais. E funciona mais ou menos assim. A energia, quando ele está embaixo, ele está em alta velocidade. Quando ele chega para fazer a manobra, ele geralmente para no ar. Quando ele para no ar, ele acumula energia potencial gravitacional, que por sua vez será novamente convertida em energia cinética. Quanto mais alto um corpo está, maior a energia potencial gravitacional dele. Vamos ali pensar em uma bola caindo do topo de um prédio. Quando ela está caindo, ela vai ganhando velocidade. Esse ganhar velocidade dela nada mais é do que uma transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. Fechou? Ou seja, energia potencial gravitacional é aquela que a gravidade exerce sobre os corpos. Eu tenho, você tem, é só dar um pulinho aí na cadeira. Energia luminosa. Energia luminosa é muito importante. Por quê? No caso do nosso querido amigo Sol, ela é a base, é a fonte primária de quase toda a energia da Terra. Assim, eu chutaria bem uns 90%. E aí, novamente, todos os processos aqui na Terra nada mais são do que essa transformação de energia luminosa. Pensa assim, as plantinhas fazem fotossíntese, a gente utiliza ali as placas solares para gerar energia. Energia luminosa está relacionada com a quantidade de luz emitida ou recebida. Luz, luminosidade é energia. E para a gente aqui na UBA, a gente vai adotar que a luz se propaga por meio de radiação. Beleza? A gente vai. Existe um debate muito grande se a luz vai em onda, como que ela se propaga. Aqui, no nosso quadradinho da UBA, a gente vai adotar que ela se propaga por radiação. Ela vai radiar. Ou seja, vem lá do Sol para cá através de radiação. Tudo bem? Só o Sol é uma fonte de energia luminosa? Não. A gente conseguiu hoje transformar o quê? A energia elétrica em energia luminosa. Se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, existe um bichinho chamado espirogiro, que ele é bioluminescente. São algas bioluminescentes. Produzem luz a partir de transformações químicas. Ou seja, a gente pode transformar energia química também em energia luminosa. Tudo se
transforma. Nenhuma energia vai vir do nada. E luz é energia. Tudo bem? Fechamos o quadradinho de energia luminosa. Vamos para a próxima. Energia potencial química. Essa é uma das que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Ela está relacionada com as transformações químicas. Quando uma molécula muda de estado, ela libera energia nessa reação. Tudo bem? É aquela armazenada nas pilhas, que a gente sempre perde dos controles. O que a pilha é? A pilha nada mais é do que uma corrosão de um metal. Vocês vão estudar isso no ensino médio, na parte de química, é muito bacaninha, vão fazer pilha de batata. Vai corroer um metal, transferindo o quê? Carga para outro, dentro da própria pilha. Nessa transformação vai gerar uma corrente de elétrons, que é o que a gente usa para dar o quê? Continuidade no nosso uso de eletrônicos, pilhas e baterias no geral. Ou seja, transformamos energia química em energia elétrica novamente. Mas é somente na energia elétrica? Não. A gente transforma energia química em energia cinética. Como quando, por exemplo? Motor do carro, motores de combustão interna. Todo combustível fóssil ele é composto por longas cadeias de hidrocarbonetos. A partir do momento que a gente faz a queima, ou seja, uma transformação química, libera-se energia. Nesse caso da pilha, energia elétrica. No caso dos motores de combustão, em o que? Energia térmica e energia cinética. A cinética principalmente, que é o quê? Aquela que a gente usa para locomover o veículo, que é o que interessa para a gente. Uma curiosidade agora aqui, por exemplo, toda transformação de energia, a gente não conseguiu ainda, no nosso querido planeta, fazer essa transformação de modo sem perdas. A gente sempre vai fazer o quê? Liberar energia térmica. Por isso que os carros têm, por exemplo, o radiador, que serve para resfriar o motor. Quanto melhor a gente conseguisse transformar isso em energia cinética, menor perda de energia para o calor seria melhor. São os casos dos motores elétricos, por exemplo. Eles não geram uma temperatura muito alta, não ocorre uma combustão interna dentro do motor. Fechou? Vamos ao próximo item. Ah, não, trouxe outra curiosidade aqui. Como eu disse, você está cheio de energia química. Aonde, professor? Nas gorduras, nas nossas reservas, nos açúcares e nos... Oh, meu Deus! Nos hidrocarbonetos que nós consumimos, como, por exemplo, amido, do arroz, do trigo. É muito importante a gente consumir essa glicose, pois através da respiração é o que a gente produz energia. Energia que você usa para correr, energia que você usa aqui para estudar com a gente. Na nossa respiração, a gente consome aqui o nosso hidrocarboneto, junto com o oxigênio, transformando ele em CO2 e água. Nessa transformação é liberada a energia, que aqui na biologia a gente chama de ATP. Ou seja, para isso que a gente come. Por isso que a gente tem uma tendência a gostar de comidas gordurosas. Por quê? Porque comidas gordurosas são fonte de muita energia. Não necessariamente muito saudáveis, mas provém para a gente uma disponibilidade ali de açúcares e gorduras, que é o combustível do nosso corpo. Vocês já viram criancinha pequena quando come doce? Pra você ver como é que ela fica elétrica? Vamos à próxima. Energia térmica. Energia térmica está associada à temperatura de um corpo. Como assim, professor? Exatamente. A temperatura que você tem, ou que qualquer coisa tem, está relacionada a uma quantidade de energia. A gente chama isso de energia térmica. A gente tem 3 modos de medir a temperatura hoje, que são o quê? As escalas. A gente usa a Celsius, mas também existe a Kelvin e a Fahrenheit. Fahrenheit quem usa é os Estados Unidos, gente. Eles usam uma unidade métrica tudo cagado.
O mundo inteiro usa Celsius, eles falam, não, vou usar Fahrenheit. E é muito mais confuso do que a Celsius. Eu trouxe aqui, ó, o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição, e aqui eu trouxe o zero absoluto. Aí, aqui novamente a gente entra o quê? Numa questão de fronteiras de pesquisa. Existem ramos que tentam buscar o quê? Temperaturas abaixo do zero absoluto. O zero absoluto é quando uma molécula ela cessa completamente a sua movimentação. Toda molécula vibra, independente da sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia acumulada dentro dela. Quanto menor, menos ela vai vibrar. O zero absoluto é aquela que todo material deixa de exercer movimento no nível molecular. Existe, então, o quê? Uma pesquisa que traz para a gente novos estados de matéria quando a gente atinge o quê? Temperaturas abaixo do zero absoluto. Mas isso é pesquisa de ponta hoje em dia. Vamos guardar aqui, energia térmica é importante. Ah, volta aqui também de novo. Ó. Lembra que essa reação? Ela vai produzir energia e não só energia, ela vai produzir calor. Por isso que a sua temperatura, em condições normais, vai variar de 36 a 37 graus. Acima de 37 graus, procure um médico. E a energia elétrica? Eu acredito que essa é a que todo mundo está mais familiarizado. Por quê? A gente está vendo essa aula aqui graças a ela. Você está no computador, provavelmente você está num ambiente iluminado por energia elétrica. É a energia vinda através da troca de elétrons. A gente utiliza redes gigantescas aqui no caso do Brasil para transmitir Itaipu que lute. Geralmente ela é transmitida por grandes cabos. E novamente, você acha que nessa transmissão existe uma perda ali em forma de calor? A gente utiliza o quê? Televisão, computador, videogame, geladeira. Tudo isso movido à base de energia elétrica. E a gente gera ela através de várias outras. Lembra? Nada se perde, nada, nada se ganha, tudo se transforma. A gente pode transformar energia cinética em energia elétrica. Lembra lá o caso da turbina eólica? Energia química em energia elétrica. São os casos dos geradores à base de combustível. O caso das termoelétricas. A gente vai adentrar bastante nesse campo na próxima aula. Tudo bem? Por hora, é só aguardar, que é uma energia vinda através da troca de elétrons. A gente forma uma corrente, uma filinha de elétrons, todos eles enfileiradinhos, como se fosse uma filinha indiana. E esse fluxo pode o quê? Gerar energia. Agora, parte mais legal, na minha opinião. Energia nuclear. Trouxe aí a figura do nosso querido Einstein. Ela está associada à estrutura dos átomos, mais precisamente os seus núcleos. Seus núcleos ali compostos do quê? De prótons e nêutrons. Como que a gente utiliza energia através do núcleo dos átomos? Isso é muito, muito, muito recente na história da humanidade. Se você pensar que essas pesquisas começam lá um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial e se aprofundam mesmo de modo prático, não só teórico, durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para fazer o quê? A bomba atômica. A gente vai na história da humanidade, que ele tem 10 mil anos de história, o resto é pré-história, considerar ela extremamente recente e extremamente tecnológica. Não tem como fazer em casa, diferentemente de todas as outras. Como que a gente faz para obter energia através disso? Existem duas maneiras. Nós só dominamos uma, basicamente, de modo útil que não para fins de guerra, que é a fissão nuclear, que é separar o núcleo de um átomo em duas partes. Ao separar o núcleo de um átomo em duas partes, a quantidade de energia liberada é gigantesca, é absurda. Quando tratamos de energia nuclear, tratamos em uma escala muito grande de energia. Trouxe aqui para vocês a equação famosa E igual a mc²,
Energia é igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Essa constante é a velocidade da luz. Lembra que eu falei? A velocidade da luz já é um número grande? Grande. Você imagina agora, multiplicado ainda ao quadrado por uma massa. Assim, a gente obtém a liberação de energia. Fechou? Trouxe aqui esse PowerPoint, esse slide, para a gente esclarecer mais uma coisa, que é a diferença entre fissão e fusão nuclear. A fissão, a gente vai separar um átomo, formando ali um novo elemento. Geralmente a gente usa ou o urânio ou o plutônio, que são átomos ali que o seu núcleo não são lá tão estáveis, então é mais fácil da gente conseguir rompê-los. A liberação de energia de uma fissão nuclear é a bomba atômica. Trouxe aí a imagem da bomba atômica de Hiroshima. Já uma fusão nuclear é o quê? É juntar dois núcleos, no caso do Sol. Gente, nem se compara, então, a energia do Sol com uma energia de uma bomba atômica. São escalas, assim, gigantescas de diferente. No caso do Sol, a gente já estudou, é uma fusão de dois átomos de hidrogênio formando um de hélio. Quando a gente gruda esses núcleos, a liberação de energia é muito grande. A gente tem tecnologia para fazer fusão? Tem. É o caso da bomba de hidrogênio. Todavia, essa fusão ela só acontece em uma temperatura gigantesca, na qual a gente não consegue trabalhar. Para fazer a bomba de hidrogênio, o gatilho dela é uma bomba atômica. Primeiro se explode uma bomba de fissão para então ser feita a fusão. E a energia liberada é infinitamente maior. Uma bomba de hidrogênio equivale a centenas de bombas atômicas. Que ninguém use uma dessas assim direto nunca, né, gente? E como se mede a energia? Eu vou soltar a bomba aqui. Trouxe a foto desse senhor barbudinho. Na antiguidade eles eram tudo muito parecido, né, gente? Os caras tudo barbudo, cabelinho de lado, arrumadinho. Esse senhor se chama Joule. A gente utiliza o Joule para medir energia. Ele é o mais comum. Todavia, a gente também pode utilizar a caloria. Caloria, ó, calor, está mais associado a esse tipo de transformação de energia térmica ou de energia potencial química, por exemplo. Lembra quando você pega uma comidinha assim? Tem lá na embalagem? Ah, nesse potinho tem tantos quilocalorias. E aí as pessoas fazem tabelinha que está dieta para saber para não engordar. Porque a gente tem um consumo médio diário de energia ao longo de um dia, e o que a gente se alimenta além, geralmente o nosso corpo entende como sobras, e quando sobra, ele guarda para um momento melhor, mais oportuno. Então, o que acontece? As pessoas fazem dieta limitando a quantidade de energia que ela vai consumir. É basicamente isso. E o Joule equivale, aqui ó, uma caloria equivale a 4 Joule, ou seja, um Joule equivale ali a 0,25 caloria. Tudo bem? Dúvidas? Para finalizar, novamente, sempre lembrando, tanto eu quanto o Zé estamos de prontidão para qualquer dúvida que vocês tenham. Na aula anterior, eu deixei lá para vocês a prova da OBA de 2019, completinha com todas as questões, para vocês darem uma olhadinha e se familiarizar com o modelo da prova. Hoje está lá para vocês o gabarito corrigido. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a isso, é só me chamar. Essa semana não tem lista de exercício, porque na semana que vem vai ter bastante. Então, preocupem-se em fazer um bom resumo, porque são coisas fáceis de confundir e quando é fácil, você não pode errar. Tudo bem? Até mais, pessoal. Bom estudo. Descanso nada.